Os corpos A e B da figura, isso aqui não está flutuando não, é sem atrito. Tá? Os corpos A e B da figura têm massas respectivamente iguais. Massa de A igual a 6 kg e a massa de B é igual a 2 kg. O plano de apoio é lisa e o fio é ideal, isto é, inextensível e de massa desprezível. Não há atrito entre o fio e a polia. Considere, nesse caso, a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a aceleração, determine a tração. Pessoal, é o seguinte aqui, ainda vale o mesmo sentido. Muitos alunos, quando vê esse tipo de problema aqui, falam assim, Henrique, isso aqui nem vai se mexer, como é que a gente vai calcular a aceleração? Ele vai sim, pessoal, porque quando não tem atrito, olhem para mim, quando não tem atrito, a menor força faz o movimento acontecer. Lembre-se do princípio da inércia. O corpo parado continuará parado até que uma força atue sobre ele. Qual a força que eu tenho aqui? A força peso. Quando o cara está pendurado que nem o saco do velho, isso aqui é a força peso que vai puxar ele. Mas, Henrique, mesmo assim, vai se movimentar. Aqui não está escrito 2 kg, aqui não está escrito 6 kg, uma massa muito maior, mesmo assim vai movimentar e naturalmente. Imagine, pessoal, aqui na Amazônia, aqui está gravando essa aula, pessoal, no meio da floresta, lá fora tem a minha onça, a Dalcilete. E bem aqui perto tem um rio, um grande rio Amazonas. Sabe aquele que parece um negócio lá? É aqui. Não, jacaré não. Jacaré não tem. Aqui perto tem um grande rio da Amazônia, muito bonito, inclusive. Não, tem que passar a magia pro pessoal. O pessoal pensa que Manaus é só floresta, é só para colocar isso. Bom, a questão principal é que imaginemos, presta atenção, pessoal, tenta imaginar isso daqui. Imagina aquela canoa de madeira bem pesada, que a gente usa as canoas bem pesadas aqui. Na terra é quase impossível carregar, porque ele pesa uns 300 quilos, é muito pesado aquele treco. Mas dentro da água, com a pontinha do teu dedo, você consegue manipular o movimento dela. Por quê? É simples, porque a água, o atrito, embora exista, é pequeno. Ficou claro a relação? E é isso que eu estou falando. Quando você tem uma massa mesmo que seja muito pequena aqui, ela consegue empurrar uma massa maior. Por quê? Porque pelo fato de não ter atrito, a menor força já é o suficiente para fazer o corpo se movimentar. Querida, então, voltando para cá, a primeira coisa que a gente vai fazer... Qual a primeira coisa que a gente vai fazer? Laura? Positivo. Tá puxando, então vai para onde? Para baixo. Qual é a segunda coisa que nós vamos fazer? Nós vamos ter que desenhar os vetores para cada bloco. Devemos desenhar os vetores a partir da força principal. Quem é a força principal? É o bloco B que está puxando todo mundo. Nunca esqueça, pessoal, quando estiver pendurado assim, significa que força eu tenho aqui nesse caso que está puxando. Quem é? O peso de B. Olha para cá. O peso de B puxa o bloco A. Com que força? Todas as vezes que eu tenho uma força no fio, chama-se força de tração. Todas as vezes que eu tenho uma força no fio, chama-se força de tração. Puxa o bloco A. Isso aqui é a força de tração. O que significa isso? Para cada ação, existe uma reação igual no sentido contrário. Força de tração. O bloco A puxa alguém? Não. Eu tenho que me preocupar com o peso de A? Não. Porque todas as vezes que o sistema está num plano perfeitamente horizontal, eu não me preocupo com o peso. Eu só vou me preocupar com o peso em duas situações. Quando estiver pendurado ou quando estiver num plano inclinado. Então, continuando aqui a relação. Vai ficar como isso daqui? Devemos desenhar uma equação para cada bloco. E devemos desenhar essas equações sempre a partir da força principal. Quem é a força principal? É no bloco B. Bloco B vai ficar como? Não esqueça o sentido do movimento, tá bom? Quem vem para cá vai ser positivo. E quem vem no sentido contrário é negativo. Vai ficar quanto? Peso de B menos tração é igual a quanto? É igual a massa de B multiplicado pela aceleração. Acabou. Porque essas são as forças atuando no bloco B. Agora no bloco A, como é que vai ficar? Quais são as forças atuando no bloco A? Tração. Tração é massa de A multiplicado pela aceleração. Vamos juntar aqui as forças. Como é que vai ficar isso daqui? Cancela. O quê? Peso de B é igual a massa de A mais a massa de B multiplicado pela aceleração. Senhores, meninas, peso de B se calcula a parte, tá bom? Quem é o peso de B?
Quem é o peso de B? Peso de B é a massa de B, que é quanto? 2 kg. Multiplicado pela gravidade, que é quanto? 10. Peso de B vai ser igual a quanto? 20. Oi, rapaz, 20 newtons. Então, substituindo aqui, vai ficar como? Quanto que é o peso de B? Peso de B é igual a quanto? 20. Que é igual a massa de A mais a massa de B, que é 6 mais 2, multiplicado pela aceleração. Então, 20 é igual a quanto? 8 multiplicado por A. A vai ser igual a quanto? A 20 dividido por 8. A aceleração vai ser igual a quanto? 20 dividido por 8, isso aqui vai ser igual a quanto? 2,5 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui foi o quê? A aceleração. Quanto que vale a força de tração? Substitui na equação que você achar mais bonitinha. Qual que eu vou escolher? Essa daqui. Tração igual a quanto? A massa de A multiplicado pela aceleração. Tração. Quanto que é a massa de A? A massa de A vale 6, multiplicado por aceleração, que é igual a quanto? 2,5. Se a tração vai ser igual a quanto? É 6 multiplicado por 2,5. Isso aqui vai ser igual a 15 newtons. Não é muito complicado não, né, meninas? Concordam? Isso aqui é análise vetorial simples. Alguns livros e até alguns professores gostam de calcular a aceleração método direto, somando as fórmulas, as massas e calculando direto a aceleração. Eu não acho apropriado fazer dessa maneira. Acho melhor, primeiro, montar todas as equações, vetores e fazer os cálculos. Fica mais claro o exercício, fica mais claro como fazer as questões. Terminamos essa parte, ainda temos muito mais para ver. Continue vendo nossa aula. Não esqueça de curtir, compartilhar. Tá ok? Parte sim. Tchau.